Paz do Senhor a todos. Esta é a lição de número 9. Contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. Contraste por quê? Porque tem uma diferença, né, de cor, uma diferença entre duas cores aqui, entre dois objetos, entre dois conceitos. Então, aqui hoje é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança na adoração. Então, para que o indivíduo pudesse adorar a Deus, ele teria que ter um selo chamado circuncisão e fazer parte dos filhos de Israel. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, então depois que ela reconhece-o como profeta, então ela diz logo assim: olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então eles acreditavam que a adoração seria em um local, em um único povo. Então os samaritanos eram judeus mistos, eram judeus, mas mistos, então não eram considerados judeus pelos judeus puros, que se consideravam puros. Hoje, tanto é hoje que não existe mais judeu nenhum puro, todos eles estão misturados, então são todos samaritanos agora, porque não se conservou desde aquela época até hoje judeu com judeu, judeu com judeu, não, isso não existe mais. Todos foram dispersos e se separaram e hoje retornaram. Então em seu sangue tem sangue de outras nações. Então quando Jesus Cristo chega para aquela mulher e diz: olha, mulher, disse-lhe Jesus, isso está escrito em João capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, ou seja, não existe mais um lugar que tenha que ser ali. Por quê? Porque isso acaba agora em Cristo, a maneira de adorar agora é em espírito. E ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, se não adorar dessa maneira, não é um verdadeiro adorador, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então a adoração, ela mudou, ela era material e hoje não é mais. A adoração a Deus é espiritual. Iremos entrar dentro dos parâmetros materiais para entender hoje como são os parâmetros espirituais de adoração. O versículo 24, que é o chave, João 4:24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que você adora a Deus? O conceito de adoração hoje seria ir a um templo e cantar hinos, escutar a palavra, chorar e voltar para casa. Então você já adorou. Não, o culto ele não tem início nem fim. A adoração é em espírito e em verdade. Não começa de 7 e termina de 9 a sua adoração. Sua adoração é por toda a sua vida. Vamos para a parte central, né? Vamos fazer um resumo da velha e da nova aliança. Então, na velha aliança, o que Deus fez? Ele edificou um templo ali, uma casa,
onde o sacerdote ele entrava no santuário. Então, vamos guardar esses detalhes. Olha, edificou um templo, que seria uma casa onde o sacerdote entrava ali. Ali era um santuário, lugar santo dos santos. Ele tinha que entrar e com sangue de animais ele oferecia sacrifício, matava um animal morto ali. E aquele sacrifício, aquele sangue era agradável a Deus. E ele ultrapassava o véu, sumo sacerdote, para isso. Então ninguém poderia ultrapassar o véu, só ele. E dentro de tudo isso seria um contexto do judaísmo, viu, gente? Os gentios não participavam de nada disso porque eles ficavam de fora. Porque tem um lugar santíssimo, tem um lugar santo e tem um lugar profano que seria fora dos muros do templo. 1 Pedro 2:5 já está sendo retratado aí. Ó. Vós também, como pedras vivas. Então, Deus edificou um templo. Então, nós fomos edificados. Nós agora somos o templo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Agora não é mais aquela edificação material chamada Templo de Jerusalém. Casa espiritual. Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Então, nós somos pedras vivas, que seria o templo, casa espiritual e sacerdócio santo. E o que é que o sacerdote tem que fazer? O sacerdote tem que oferecer sacrifícios para agradar a Deus. Então, o versículo de 1 Pedro 2:5, também nós devemos oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Não é mais aquele sacrifício do que o judeu fazia. Não é. Então, Hebreus, que é o assunto dessa lição, Hebreus 10, no versículo 19, já mostra essa parte. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Quem é que entraria no santuário? Nós. Pelo sangue de Jesus, ou seja, não tem mais animal morto. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando ele morreu, aquele véu se rasgou. E agora nós, como templo, casa edificada, sacerdócio santo, agora somos nós que iremos oferecer o sacrifício e não o sacerdote e o sumo sacerdote. Então há uma confusão muito grande quanto a isso. As pessoas pensam que Deus, Cristo, quando assumiu o papel de sacerdote, sumo sacerdote, é ele que vai fazer o sacrifício em nosso lugar. Não, ele é um intermediário, mas o sacrifício é você que oferece. Não é como, por exemplo, ele tinha os cultos dele. A Páscoa era um culto. Êxodo 12:25. O que acontecerá aqui? Quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Aquilo era um culto que tinha. Então, o sacrifício era um culto. Tudo ali era um culto. Agora, só que hoje não é mais material. É interessante a figura daquilo que nos traria hoje para a nossa vida em Cristo. E é isso que a carta aos Hebreus está trazendo sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A diferença de culto. Então, tudo o que acontecia no Velho Testamento, Deus edificou um templo. 1 Pedro 2:5, olha, vós como pedra viva sois edificado casa espiritual. Agora mudou, espiritual. Então, ele entrava no santuário com sangue de animais. Então, Hebreus 10, tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele oferecia ali o animal, mas o animal era morto. Então, pelo sangue de Jesus, pelo novo nome que sagrou com fé, isto é, pela sua carne. Então, vamos ler agora Romanos 12, para entender mais essa parte do animal que era morto. Olha, Romanos 12:1, primeiro, viu? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, olha, em sacrifício vivo.
não é mais aquele animal morto. Aquele corpo daquele animal morto já era. Santo, ou seja, separável e agradável a Deus. O que é que tem que ser agradável a Deus? Você, o seu corpo, a sua vida, a sua separação do pecado. Tudo isso forma um conjunto que é chamado de culto racional. Então, quando você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você já está cultuando a Deus. Ou seja, você é uma pessoa que o vizinho lhe odeia, compra e não paga, é veaco, está com o nome sujo na praça, vive adulterando, pecando. Você não está oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não está cultuando a Deus. Deus não está se agradando da sua vida. Esse seu sacrifício hoje da nova aliança é o seu culto racional. Não é quando se fala culto, irmãos, não quer dizer que a gente vai para fazer um culto, bora, aí vai lá e começa a cantar e a louvar e termina o hino e volta para casa. Aí briga com a mulher e chama palavrão, o vizinho, um parente. Peraí, o que é isso? E o seu culto racional? Você não está apresentando ofertas a Deus? Não. Você não está cultuando. Preciso entender isso, que o culto hoje não é o culto de antigamente, mas as figuras de tudo que acontecia tem que ser diferente hoje. Tem até o irmão que ele é 007, não sei se vocês já assistiram, faz muitos anos isso. É um detetive que tinha, James Bond 007. Então tem o cristão 007, ou seja, no trabalho dele ninguém sabe nem que ele é cristão. Fulano, o irmão fulano está... Quem? Fulano. Ele é crente, é. Tem que fazer uma investigação, porque acho que esse irmão, ele deve estar numa missão ultra, hiper secreta que ninguém nem o conhece. Que culto é esse, meu irmão? Quem sabe lá o que é que uma pessoa dessa está praticando? Ninguém sabe. Então o culto, que não é isso que a gente pensa. O culto é a nossa vida. Agora é claro que a ceia você não pode cultuar sozinho. A ceia é lá, é um conjunto, aquilo é um culto. Não é para te salvar, mas nós ceamos. Você não pode dizer que aquilo ali, se você não cear, você está condenando. Temos que cear porque faz parte do nosso culto. Mas sabendo que o culto na nova aliança não é isso. O culto é você apresentar a Deus com um corpo, uma vida santa e gloriosa. Então a minha vida e a sua vida, a nossa vida, é que é o culto na nova aliança. Mas tem gente que pensa que culto é o que? Chega aí e diz, diga para o seu irmão, pegue na mão dele, diga você. O que é isso? Isso não faz parte. Como é que tá? Você está agradando em Deus em quê? Não, é ser visto pelos homens. Olha, tem congregação que manda ficar de pé. Se levante quem vai ofertar. E a pessoa tem que ir lá na frente trazer o dinheiro para todo mundo ver. Fulano está depositando, fulano aqui na cesta. Quer dizer, o culto, o que é isso, gente? Isso é culto. É muita coisa, quer dizer, o dinheiro, ele está tirando o vínculo do seu culto com Deus. As pessoas acham que quem dá mais dinheiro adora mais. Vamos a um erro que se diz muito grave. Vamos adorar a Deus com os dízimos e as ofertas. Ninguém adora a Deus com dinheiro não, meu irmão. Assim, quem adora a Deus com 100 mil reais, eu não estou falando contra aqui dízimo, não, estou falando contra uma expressão de culto, porque a lição está falando sobre o culto. Então, vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas... Não, você tem que adorar a Deus com o seu corpo, meu irmão, com a sua vida.
Sua vida é o altar. A nossa vida é o culto a Deus e não dinheiro. Ou seja, quem dá mais, quer dizer que se a adoração for dinheiro, então um irmão dá um dízimo de 100 mil reais, que ele ganha 1 milhão. Mas o outro irmão, ele é um mendigo e está desempregado, não tem dinheiro, não tem nada, não tem ninguém, não tem família, não tem nada. Então esse irmão não dizima. Aí quer dizer que aquele que está dizimando 100 mil reais, ele adorou mais do que aquele que não dizimou nada, ou então daquele que ganha um salário mínimo. Porque se dar dinheiro é adorar, então quem dá mais adora mais. Então, dar dinheiro não é adoração. E nem você faz um contrato. Você quer ser abençoado, quer ser salvo, quer ter proteção, tem que pagar o dízimo, tem que dar oferta, tem que... Não, isso não é adoração não, gente. Deus não cobra para proteção não, e nem faz contrato nenhum. E outros detalhes ainda, você chega no culto, aí o irmão diz, olha, dê glória. Quer dizer, se a pessoa não der glória, é um frio. E aquele que dá glória é o irmão quente, é o irmão poderoso. Isso não é culto, gente. Não é culto. Fala a língua alto na igreja e gritando. Isso também não é culto. É como se fosse alguém mais poderoso um do que o outro. Aí por isso que está isso. É porque eu estou dizendo, é culto. Segundo os textos bíblicos, é a nossa vida. A sua vida. Eu quero convidar vocês a ler Mateus capítulo 25. Para vocês entenderem o que é realmente. Vocês só não, eu também, né? Porque olha o culto aqui sendo realizado. O que é o culto a Deus? É aquele que está lá na igreja cheio de unção e... Não, gente, isso não é o culto, não. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Irmão, você cultua a Deus, chega lá na igreja, aquele maior poder, mas você vê pessoas famintas e não ajuda. Tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Gente, quer dizer, que culto é esse que você faz, que você não visita um doente, você não vai no presídio, o irmão está lá, você não faz nada por aquele pequenino, o irmão passando fome, necessidade, frio, nudez. Aquele irmão que você ignora é Cristo, e você responderá por isso. Tanto é que aqui diz o texto no versículo 44 de Mateus 25. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro, tá, olha, pensando que é Cristo ali, vê, quando te vimos com fome, enfermo, na prisão, serve. Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem são os justos, meu irmão? É o que cultua a Deus com amor. O amor está acima de tudo. Então não acha que você pula, rodopia, dança. Não, isso não é seu. Não acha que o culto vai te salvar, não. É o amor, meu irmão, e a obra que você tem que ter. Então, o que é que tá, hoje em dia foi corrompido a ideia de culto. Quer dizer, você vai num templo, aí chega lá no templo, tem 10 seguranças. Para quê? Para que não entre todo tipo de gente no culto. Peraí, gente, e o que é? Chega um mendigo, não pode entrar. Chega uma pessoa que não está bem vestida, ou um irmão necessitado, até está com a roupa rasgada, não pode entrar aqui não. Aquele irmão é Cristo. E vocês vão responder. E tem culto que ainda tem que se pagar dinheiro para entrar. Não, irmão, olha, esse prédio aqui, esse galpão foi alugado. A gente está fazendo culto, chamou muitos cantores, chamamos pregadores famosos e a entrada é R$50. O que é isso? Isso não é culto. Outra coisa, tem culto feito por política. Quando chega próximo da eleição, eita, são muitas cruzadas já. Jesus Cristo está voltando, cruzada, mas todas essas cruzadas têm o que ali?
Um político, o vereador fulano está presente, depois que passa o ano eleitoral não tem mais isso. Isso é adoração a Deus? Irmãos, isso clama a Deus. A ira de Deus permanece sobre os que fazem isso. Isso não pode acontecer. A ideia de o que é adoração está errada. E a ideia de que existem pessoas perfeitas, impecáveis, o pastor não erra, o pastor não pega, o Superman, então ele cria as regras de santidade. Não, essa ideia não existe. Somos todos iguais perante Deus, todos pecadores perante Deus. Isso não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem isso. E o que mais acaba com a fé do culto são as profecias da carne. Ou seja, o camarada, para atrair as pessoas para a igreja, começa a dançar, pular, rodopiar, sair para um lado, sair para outro, cair no chão. Tem agora o cai, gente. Cai. E outros, para que o culto seja mais santificado, proíbe pintar o cabelo, maquiagem, uso de joias, seja rotulado como culto de santidade, proíbem as pessoas de pintarem os cabelos, as mulheres pintarem os cabelos, apararem as pontas do cabelo, depilarem as pernas. O culto deles está envolvido em tintura de cabelo, depilação de pernas, uso de maquiagem, joias. Gente, aí você vai numa igreja dessa, eu não vou citar o nome por questões de ética, porque temos várias igrejas, gente. Então você chega numa dessa que atribui esses tipos de rótulos de adoração e santificação, mas as esposas dos pastores usam maquiagens terrivelmente gigantes. Tem pessoas lá que parece que tá com um reboco na cara. Irmãos, isso é verdade. Está proibido pintar o cabelo e aparar a ponta dos cabelos das irmãs. Mas chega lá, meu irmão, o cabelo da esposa do pastor da área, o pastor da congregação, chega lá, ele tá, e os outros pastores, né, chega lá e tá com o cabelo curtinho, não é longo, porque se não cortar o cabelo, a pessoa tá com 60 anos, digamos, nunca parou as pontas do cabelo, o cabelo já tá arrastando no chão, meu irmão, tem que andar com ele amarrado, enrolado no braço, porque não tem condições mais. Mas você vê que isso é tudo hipocrisia. Então usa uma pulseira que parece um túnel. Usa anéis de vários modelos que parecem do tamanho do pneu de trator. É muita vaidade. Os vestidos que nem se condizem com cristãos. Então, irmãos, quer dizer, proíbem os menores para que eles cheguem a um nível de adoração gigantesca, mas pisam naquilo que solicitam aos membros. Você chega, a esposa do pastor está com 60 anos, mas está com um rostinho de uma menininha de 25 anos, porque um reboco na cara de maquiagem, a maquiagem permanente, está com o cabelo que parece já, porque ela é uma japonesa. Aí pinta o cabelo, tá com o cabelo bem pretinho, irmão. Às vezes tem 70, 80 anos, mas não tem um fio de cabelo branco. E o cabelo bate no ombro, irmão. Não tá batendo no chão, não, porque uma pessoa com 80 anos sem nunca ter parado a ponta do cabelo. E você nota, se você olhar para as pernas, tá tudo depilado, meu irmão. É hipocrisia. É hipocrisia dessas regras tolas. Sabe o que é isso, gente? Uma palhaçada. Uma palhaçada, porque culto de adoração a Deus não é isso. Isso são regras criadas para os outros
e não a direção assumirem. E aqui, nesse canal, eu não tenho papo na língua não, só não vou citar o nome da congregação, da denominação que faz isso, não tem para que eu estou falando do assunto da lição. Então, se a igreja A ou B faz isso, é problema dela. Eu estou falando da lição aqui, o que está falando sobre adoração. Vamos continuar. Tem um versículo bom que está em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, é isso que eu falei agora, e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então, tem culto a anjos? Tem, irmãos. Tem denominações, grupos religiosos. Pai, Gabriel tá aqui, Gabriel. Vai, Gabriel. Amarra ela, Gabriel. Pega, Miguel. Miguel chegou. Que é isso, gente? Tem gente que faz. Põe um anjo aqui. Põe um anjo ali. Se você não está vendo, mas pode sentir. Que sentir anjo, gente? A gente sente o Espírito Santo de Deus. As pessoas que fizeram esse hino, tudo não foi maldade. A gente sabe que não foi. Mas é falta de conhecimento bíblico, falta de instrução e falta de ordem no culto. Foi para isso que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas eu não quero muito me deter a esse detalhe, porque o assunto da lição é a adoração na antiga e na nova aliança. Isso aqui já foi falado. Então, como faz parte da adoração, está dentro do assunto ainda, mas não é o assunto completo, entendeu? O grosso, não. A gente está indo por algumas partes. Então, já que se falou culto a anjos, tem até uma seita aí, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que lá tem uma imagem de escultura de Miguel e uma imagem de escultura de Gabriel. Então, eles não podem ler esse texto, não. Ninguém vos domine, culto dos anjos, que lá eles estão cultuando o anjo. São festa de São Miguel, festa de São Gabriel. Isso é culto a anjo, culto de Miguel, e eu não vou nem dizer o nome da instituição, mas vocês já sabem que é uma instituição que tem muita imagem de escultura, principalmente de anjos. Então, gente, o culto na nova aliança, não pense que é você chegar hoje na igreja e vai lá e ora. Não, o culto é a sua vida. Você, como sacerdote, você tem um sacerdócio, você deve oferecer a Deus a expiação, expiação. Se você não fizer a propiciação, se você não agradar a sua vida, a Deus com a sua vida, e nem pedir perdão para que Ele apague os seus pecados, você não está cultuando a Deus. O culto é isso. Eu não quero me estender mais, porque só são 20 minutos mesmo. Então, gente, um grande abraço a todos e fiquem na paz.